De Brasília, a gente segue agora para as ruas de São Paulo. O Tribunal de Justiça do Estado rejeitou o pedido de suspensão da aprovação da lei que autorizou a adesão da capital à privatização da Sabesp. E a Beatriz Manfredini tem todas as informações sobre isso para a gente. Bia. Pois é, Lívia, com isso estão mantidas e valendo tanto as votações em primeiro, segundo turno, a aprovação da privatização da Sabesp na Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, quanto também a sanção do prefeito Ricardo Nunes a essa aprovação. A privatização da Sabesp, a aprovação, tinha sido questionada na Justiça por vereadores do PT, do PCdoB e também do PSOL. A alegação dos parlamentares era a seguinte, que a votação na Câmara de Vereadores foi feita às pressas, sem respeitar o tempo de debate com o público, com a população, e que também não foram feitos todas aquelas contas, todas as tratativas orçamentárias para que essa aprovação acontecesse. Isso então que questionaram os parlamentares do PT, do PCdoB e do PSOL ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que rejeitou a ação então e decidiu manter as coisas como estão. O desembargador Luiz Correia Lima, que ficou com a ação, ele disse o seguinte, que neste momento fazer com que essa votação e com que essa sanção não fossem válidas poderia prejudicar a população de forma maior do que então o que vem ocorrido até agora, em que depois de aprovação ainda tem os trâmites para serem feitos também no âmbito estadual. Portanto, a Justiça rejeitou esse pedido dos parlamentares de oposição, tudo fica valendo. É importante a gente dizer que essa discussão ela não ocorreu só agora, depois da aprovação em segundo turno e da sanção de Ricardo Nunes à privatização da Sabesp. Mas desde o primeiro turno, lá da primeira audiência, os parlamentares já se movimentavam na Justiça, Isso porque a primeira votação em primeiro turno, por exemplo, ocorreu apenas depois de 2 audiências públicas. Aí a Justiça, na época, determinou que todas as audiências fossem realizadas antes do segundo turno, o que ocorreu, e agora a Justiça, então, decide de forma favorável à aprovação e favorável à sanção do prefeito. Lembrando que a Sabesp, aqui no estado de São Paulo, atende cerca de 28 milhões de clientes em 375 municípios. Lívia. Muito obrigada, Beatriz Manfredini, que volta já com mais informações para a gente. Vamos ouvir os nossos analistas mais uma vez, Amanda Klein e Cristiano Vilela. Amanda, você acredita que todo esse processo de privatização da Sabesp, concentrando a análise aqui na capital paulista, tem erros e acertos? Se sim, quais seriam eles? Lívia, eu acho que o processo de privatização da Sabesp deve ser resolvido essencialmente pela política, e a política tem falado, A privatização foi aprovada primeiro no final do ano passado com larga maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo e agora tem que passar pelo referendo das diversas câmaras municipais, sendo que, obviamente, a principal, por ser o maior município, é a Câmara de São Paulo, a Câmara dos Vereadores, e que também falou, e o prefeito Ricardo Nunes sancionou. Portanto, eu vejo como um processo natural. Era uma das bandeiras de Tarcísio de Freitas, quando ele foi eleito, ele venceu essa eleição legitimamente, depois isso veio a público, foi debatido na Assembleia Legislativa, agora nas câmaras municipais, como também é perfeitamente legítimo que os partidos de oposição entrem com suas ações, reajam na justiça, na política, para tentar brecar. Quer dizer, isso tudo faz parte do rito da democracia, mas é inexorável esse processo de privatização da Sabesp. Eu acho que agora é bola para frente, ver a modelagem do contrato que prevê e ficar de olho nos requisitos principais, que é a universalização do saneamento, e esse processo de privatização prevê reduzir o tempo para que essa universalização aconteça em pelo menos 4 anos, acho que 2029, antes de 2030, mais ou menos, a redução de tarifas para o consumidor e um bom serviço prestado, ao contrário do que aconteceu na Enel, que já deu muita dor e dá muita dor de cabeça para os paulistas, mas que seja uma modelagem de contrato que seja muito bem fiscalizado e que preste um bom serviço e um serviço, obviamente, com uma tarifa relativamente módica que preveja mais investimentos para a sociedade paulista. Exatamente, a gente tem que separar aquilo que eventualmente não se concorda daquilo que é ilegal.
Uma situação como essa, envolvendo a privatização da Sabesp, é evidente que é um tema polêmico e tem muita gente que não vai concordar. Ok, agora não há ilegalidade, os fatos mostram isso, e essa decisão do Tribunal de Justiça, ela vai justamente nessa linha de que os ritos formais foram todos seguidos. E existe um interesse político do governo do Estado, aprovado na Assembleia Legislativa, aprovado na Câmara de São Paulo, enfim, foram seguidos todos os ritos e demonstrou a força política desse projeto, que é um projeto pela privatização da Sabesp. Cabe oposição, cabe críticas e cabe especialmente uma análise para que, como bem colocou a Amanda, esse processo ele siga da forma mais vantajosa possível ao povo de São Paulo. Agora, não há que se falar em legalidade, realmente deve-se seguir esse processo de privatização para que a gente possa ter a universalização do sistema de saneamento básico dentro do marco de saneamento, fazendo com que São Paulo possa seguir adiante, seguir na dianteira desse processo de universalização do sistema de água e esgoto para toda a sociedade.